Shalom, shalom, meus queridos, Shavuot Tov a todos. Falar um pouquinho sobre a Parashá Vaishilar. Hoje nós não tivemos nosso encontro presencial nem online, então vou gravar um vídeo falando um pouquinho da Parashá. A Parashá é aquela Parashá pós Jacó ter saído da casa de Labão, ter fugido, e de repente ele precisava passar por Esaú, porque Jacó estava indo em direção à casa do seu pai Isaac, conforme ele prometera que um dia ele retornaria. E naquele momento ele precisava passar por Esaú. Esaú era alguém que tinha prometido matá-lo. E aí Jacó fala o seguinte: e agora? Passar pelo meu irmão? Como é que ele vai encarar essa minha passagem? Como é que eu faço? E Jacó, por isso a Parashá Vaishilar, envia mensageiros, até seu irmão Esaú. E esses mensageiros retornam falando: além do teu irmão falar que você não vai passar, ele está vindo contra você com 400 homens. E aí nós vamos entender qual foi a estratégia de Jacó para conseguir se livrar das garras do seu irmão Esaú. Número 400 está ligado a uma palavra chamada din, mas também está ligado à energia de mal olhado. Os sábios falam que o número 400 está ligado a Inhará, que seria o mal olhado, o olho mau. A gente vê isso, por exemplo, primeiramente lá na Parashá, na qual trata da Raya Sará, que é a vida de Sara, na qual Sara falece e Abraão ele resolve comprar a caverna de Marpelá, que era uma caverna que ele queria, que ele sabia que ele era importante enterrar a sua esposa, depois ser enterrado ali naquela caverna. E na discussão de como compra aquele campo onde tinha caverna e tal, o homem fala para ele: não, Abraão, eu te dou tudo que você quer. Imagina que eu vou te cobrar 400 moedas de prata por causa de um terreno. Abraão entendeu: há uma má intenção nele. E ele foi, pesou 400 moedas de prata e comprou diante de todo mundo aquele terreno, aquele campo, e juntamente com a caverna de Marpelá. Então a gente entende que o número 400 está ligado a um mal olhado. Alguém que às vezes fala uma coisa que é outra coisa, ou alguém que nem realmente quer o teu julgamento. Porque também o número 400 está ligado à energia de din, que é julgamento. Outra coisa que nós entendemos é que Jacó, quando sabe que o seu irmão está vindo contra ele, e a Torá faz questão de falar 400 homens duas vezes, então quando fala duas vezes é para a gente prestar atenção, que tem segredos ali. O que é que Jacó faz? Primeiramente, ele se prepara para a batalha. Normalmente a gente reza antes, né? Jacó não, ele se preparou para a batalha. Então, primeiro ensinamento: vê uma adversidade, se prepare. Jacó era um homem que sempre se preparava para alguma coisa. E às vezes uma adversidade ela acontece nas nossas vidas porque a gente não se prepara. A gente reza, mas não faz nada, você fica pensando, rezando, não, vai dar tudo certo. Não, tem uma notícia de algo que pode vir negativamente sobre você, se prepare. Pense num plano B, num plano C, se prepare. Se prepare. Foi o que Jacó fez. Ele se preparou primeiramente. Depois que ele fez, ele enviou presentes para o seu irmão. Presentes para o seu irmão. Nós vamos falar um pouco desses presentes. E depois ele rezou. Só que é interessante sobre os presentes que Jacó manda dois grupos de presentes de animais, dois sectéis. O primeiro sectel, o grupo de animais que ele via como presentes, tinha 440 animais. Por que a Torá faz questão de numerar os animais, falar que tinha 440 animais? Lembra que Esaú vinha com 400 homens. 400 está ligada à energia de Ain-Ará, de mal olhado. Também está ligada à energia de Dan, o Din, que é julgamento. Então Jacó sabia que o seu irmão vinha com má intenção, com uma má energia, com mal olhado, com uma energia de Gevurah muito forte. E ele envia o que? 440 animais primeiramente. Por que 440? 400 mais 40. O que significa? Que primeiramente ele rebate essa energia de Din, 400 de um lado, 400 do outro, com mais 40 animais. 440 menos 400, quanto que dá? Dá 40, ok? Esaú veio com 400, Jacó com 440. Jacó foi com 10% a mais. Por que ele foi com 10% a mais? 10% te lembra alguma coisa? Te lembra o dízimo, né? Pois é. Então, o primeiro passo, como você combater um Ain-Ará, um mal olhado, uma energia negativa de julgamento que vem sobre você, está se preparando.
O céu está completamente escurecido e vai cair uma tempestade na tua cabeça. Como que a gente se prepara? Aprendendo com Jacó. Primeiro, me preparo para o pior. Me preparo para o pior. Segundo, eu rebato aquela condição negativa. Eu mudo o mal olhado para um bom olhado. Como que eu faço para mudar um mal olhado, transformar maldição em benção? Ele rebateu o número 400 com 400, mais 10%, ou seja, a figura do dízimo. E o que ele entrega? Uma tzedakah. Ele entregou 440 animais, primeiramente. Tzedakah. Por que 440 e não 400? Porque ele queria uma energia sobrepujante. E 440, o número 40 também está ligado a algo ruim que se transforma em algo bom. Por exemplo, a Torá foi entregue em 40 dias. Até a Torá ser entregue, Moisés ficou oculto. Houve vários problemas, porque Moisés ficou oculto, depois veio a Torá. O dilúvio durou o quê? 40 dias e 40 noites. E depois veio o quê? A bonança. Então o número 40, que Jacó enviou a mais, que era justamente 10%, que é a figura do dízimo, junto com o presente que é uma tzedakah, ele estava dizendo assim, eu vou pegar essa energia negativa de mal olhado, transformar num bom olhado. Como que eu faço isso? Eu devo conseguir um mérito. Eu preciso de uma ação física. Note que a espiritualidade não está desligada da fisicalidade. Ele fez uma ação física, uma tzedakah, cabalisticamente falando, número 400, 440, no caso é 400 contra os 400 de Esaú, mais 40 que é 10%, 40 está ligado à renovação, e aí ele rezou. E quando ele rezou, ele pediu para Deus mudar aquela situação. E ele fez a oração do pobre, ele não falou, Deus, ele falou, Senhor, eu não tenho direito de pedir mais nada. O Senhor já me deu tudo que eu tinha pedido, eu não tenho direito, mas pelo mérito de Abraão, Isaac, por favor, a situação é essa. Esse é o desenho da situação. Mas eu quero esse desenho. Ele desenhou outra situação com Deus. E também o número 440 está ligado à palavra, deixa eu colar aqui, a palavra Nes, que significa milagre. Olha só. Esaú vem com uma energia negativa, Jacó vai com a tzedakah. Ele rebate o número 400 como mal olhado através dos 10% que é de tzedakah. 10% do quê? De nada? Não, 400 somos, então vou dar 440, vou dar 10% a mais do que ele está mandando. Número ligado a tzedakah. 10 está ligado à completude da árvore da vida. E também 440 é a gemátria da palavra Nas, que significa milagre. Então, através da tzedakah, eu consigo combater o mal olhado e trazer um milagre. Só me preparar basta? Não, preciso me preparar para o pior. Deus não é obrigado a fazer. Jacó fala, o Senhor não é obrigado a me salvar. Ele sabe, Deus vai fazer porque Ele quer. Mas eu vou fazer minha parte para me preparar para o pior e vou fazer um combatimento espiritual através da tzedakah que gera o quê? Milagres. Por isso o número 440, porque gera milagres. Aí sim eu vou rezar para Deus. Vou esvaziar meu ego e falar, Senhor, eu não mereço, o Senhor não é obrigado a fazer. Mas pelo mérito do meu antepassado Abraão, pelo mérito do meu pai Isaac, por favor, pega esse cenário aqui e redesenha esse cenário com esse desenho. Jacó falou o que ele queria para Deus. Ele falou, meu irmão vem para me matar, eu quero que o Senhor não deixe ele guerrear comigo, que eu saia em paz. Ele não pediu vitória, ele pediu paz. Jacó poderia guerrear com seu irmão? Poderia. Poderia vencer? Certamente. Morreria? Jacó, ele sabia que ele não morreria. Mas ele teria danos. Ele não tinha certeza alguma de que a família dele não morreria. Que os filhos não seriam levados escravos. Que não perderia filhos na batalha. Que suas mulheres não morressem na batalha. Que perdesse vários animais, perdesse riqueza. Ele falou, por que eu vou entrar no embate com meu irmão Esaú? O número 400 também, que Esaú vem contra Jacó, está ligado à letra Tav. Tav, a última letra do alfabeto hebraico, vale 400. E a letra que encerra o alfabeto. Os sábios explicam que 400 é uma energia de encerramento. Que tipo de encerramento? Aconteceu um negócio, vai chegar uma hora que vai ter o julgamento, que é o Din, diante do juiz, e aquela situação vai ser encerrada. Só que, como ela veio com o número 400, ela não está favorável para você. Você tem de tudo para ser condenado. Aí você faz o que Jacó fez. 400, eu vou com a tzedakah, com dízimo. Com a tzedakah, presentes.
440. Energia do milagre. A tzedakah traz milagre. Segundo, já me preparei para o pior. Mas terceiro, eu vou rezar para Deus com humildade. Vou invocar o mérito que não é meu. E quando chegar diante de Deus, Senhor, eu já fiz tzedakah. Senhor, eu já me preparei. Tipo, minha parte está feita. Eu preciso agora que o Senhor faça um milagre. Faça um 440. Transforme 440. Um julgamento numa energia positiva. A letra TAV também está ligada a quê? A encerramento. Situações na quais você passou, foi postergando, como Jacó fez. Era ter ficado 7 anos fora e ficou basicamente um pouco mais que 20 anos. E chegou uma hora que ele tinha que resolver. Não tinha para onde fugir, tinha que passar por Esaú. A letra TAV, encerramento, que vale 400. Tenho que chegar e tenho que resolver essa situação. Não tem para onde fugir. Então tem situações que não tem para onde a gente fugir. A gente precisa encerrar aquilo de uma vez por todas. E como que funciona isso? Primeiramente, se preparando, depois de tzedakah, atos de bondade, leitura da Torá e etc, etc. Como a gente já sabe, o movimento Minenor já prega bastante isso, 7 leis Minenor. E depois sim eu rezo para Deus com humildade, evocando o mérito que eu não tenho. Talvez eu tenha o mérito da minha tzedakah, talvez eu tenha o mérito de estar preparado, talvez eu tenha o mérito de estar ligado à Torá, está ligado ao movimento do Rabaj, ao Rebbe. Esses méritos Jacó apresentou diante do Eterno. E aí o que aconteceu? Tudo aquilo que ele redesenhou espiritualmente se transformou numa realidade. Qual foi o passo final? Ele lutou com um anjo. Apareceu para ele um anjo em forma de homem, que era o anjo de Esav, o anjo da guarda de Esav, e batalhou com Jacó o tempo inteiro, a noite inteira, os dois pelejando fisicamente. O anjo tocou a coxa de Jacó, na verdade ele deslocou o nervo ciático de Jacó. Se alguém já tinha uma dorzinha no ciático, sabe o que eu estou falando. Inflamou um pouquinho, a gente ia ficar de cama. Já desconjuntura o corpo inteiro. O anjo meteu a espada, deslocou o ciático de Jacó. Aí Jacó desistiu, né? Não, Jacó continuou lutando. Sabe por quê? Porque no segundo sectel de animais, ele mandou 110 animais. 110 é o número da palavra, a gemátria da palavra Tan. Diz que Jacó é Ishtan, um homem perfeito. Tan não significa necessariamente perfeito, mas a palavra fala que o Ishtan significa o seguinte: um homem simples e íntegro. O que é um homem simples e íntegro? Um homem perfeito. Jacó cometia erros? Cometia. Demorou 20 anos, era para ter voltado antes. Jacó cometia erros, tinha medo, era gente como a gente nesse sentido. Ele era ser humano, ele não era um ser divino. Mas era alguém que tinha a capacidade de ser simples e de ser íntegro. Jacó, quando teve o problema, e todos os problemas da vida de Jacó, ele sempre pensou: o que eu tenho que fazer? Isso, ele ia lá e fazia. Ele não ficava problematizando as coisas. Eu vou pensar, vou fazer 500... Sabe aquela empresa que faz 500 reuniões para fazer o óbvio? Discutindo o óbvio. Faz o óbvio, meus queridos. Seja simples. E Jacó era íntegro. O que era a integridade de Jacó? Não só os valores dele, claro. Filho neto de Abraão, filho de Isaac, tinha grandíssimos valores, diferentes do seu irmão Esav. Jacó era íntegro. Mas essa integridade também era no sentido, ele sabia o que ele queria. Jacó, quando ele vai ter oportunidade de pegar a primogenitura e negociar, ele negocia, pega a primogenitura, compra. Quando a mãe dele falou: olha, vai lá pegar a bênção de primogênito, eu seguro a bronca, ele olhou assim, problematizou: não, vou rezar, vou ver se os querem. Ele falou e pegou. Olha, você tem que fugir que teu irmão vai te matar. Ele fugiu. Ele encontrou Raquel, se apaixonou por Raquel, falou: quero me casar com ela. O que eu preciso para isso? Trabalhar 7 anos. Vou trabalhar 7 anos, é o que eu quero. Tudo que ele queria, ele ia atrás com simplicidade. O que eu quero? Aquilo? Ele vai. O que eu tenho que fazer? Trabalhar? Trabalhei 7 anos. Mas não saiu do jeito que eu queria, porque no final foi enganado. Mas era o que ele queria, casar com a Raquel? Era. Era do jeito que ele queria? Não. Mas era o que ele queria? Era. Então ele foi naquilo que ele queria. Mas o fato de ser enganado. Isso são outras águas. Foi enganado? Foi enganado. Mas o que eu quero ainda está aqui, ainda posso ter. Pode ser que fica 7 dias com Leia e depois você pode coabitar com Raquel, que ela vira sua esposa, você trabalha mais 7 anos para pagar o dote dela. Era do jeito que eu queria? Não. Mas é o que eu quero? É.
Ele problematizou? Não. Falou, fechado. Aqui, ó, tá bom. Era do jeito que eu queria? Não. Mas era o que eu queria? Era. Então vou complicar a coisa? Não. Não vou complicar. É isso. Acabou. Jacó, ele era simples. Ele era íntegro no sentido. O que que eu quero? Tal coisa. Eu preciso enriquecer. Não quero fugir com a mão pra frente e outra atrás. Eu posso ir embora porque já chegou minha hora, cumpri o meu contrato, ou posso ficar e trabalhar mais 6 anos. Trabalhar mais 6 anos, a casa de Labão, eu não sei o que. Eu preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro? Preciso. Preciso trabalhar? A oportunidade está aqui? Está. Então vou trabalhar. Vamos fechar um acordo? Fechou um acordo, enriqueceu. Enriqueci, vale a pena ficar? Não, porque já está tendo confusão. Quero confusão? Não. Então eu vou embora. Se eu for embora, meu sogro não vai deixar não sei o quê. Então eu vou esperar ele sair, eu vou fugir. Ah, mas vai fugir? Eu vou. Fugir. Fugiu. Ah, o sogro veio atrás pra embate. Conversaram, desabafaram, fizeram um acordo. Tchau. E aí, Esaú. E aí, teu irmão quer te matar. O que eu vou fazer? Vou brigar com ele porque... Não. Eu quero a paz. Não significa que eu não posso fazer a guerra. Porque uma pessoa de paz... verdadeiramente é alguém que pode fazer a guerra, que tem poder de fazer a guerra, mas escolhe não fazer. Salomão, Shalom, vendo da palavra Shalom, Salomão, que é o rei da paz, uma pessoa ligada à paz, nunca entrou numa guerra, nunca, enriqueceu. Salomão era pobre? Não, mais rico do seu tempo. Salomão era fraco intelectualmente? Não, o mais inteligente e sábio. Salomão era fraco militarmente? Jamais! Poderosíssimo. Ele fez guerra? Não, ele escolheu a paz. Isso é realmente ser alguém de paz, alguém que pode fazer guerra, mas escolhe a paz. O contrário disso é fraco. Tem pessoas que não guerreiam porque são fracas, que sabem que não tem condição da batalha. O que o Eterno quer para cada um de nós é que a gente seja como Jacó. Alguém que tem condições de batalhar, mas escolhe o caminho espiritual. Ele mandou 440, ou seja, a energia de milagre. Ele se preparou, ele rezou para Deus, criou o cenário que ele queria e falou: Deus, eu quero isso. O que está vindo é isso, eu quero isso. Eu não mereço, mas eu sei que o Senhor pode me dar. Batalhou com o anjo deslocou o nervo ciático dele, imaginador. Ele desistiu? Não, ele continuou lutando. Então o anjo falou: olha, esquece, não dá mais, você venceu. O que Jacó fez? Não, Jacó falou: agora você vai me abençoar. Mas espera aí, alguém que tentou te destruir na tua vida, mó tempão, quando você mais estava debilitado, a pessoa veio e fez acontecer, mas é uma pessoa poderosa. Agora que você precisa de alguma coisa, a pessoa pode te dar, você não vai pedir. Imagina que eu vou pedir. Que isso? Não. O que Jacó queria? Ele viu uma oportunidade. Eu posso ser abençoado. Ah, mas hoje tentou me matar. Acabou a briga. Acabou. Agora ele está na condição de que pode me abençoar. Vou pedir uma bênção? Vou pedir uma bênção. Ah, mas a pessoa me tratou mal lá atrás. Você não tem noção, Adriano, do que ela me fez há 15 anos atrás. Ela pode beneficiar? Pode. E você não vai pedir? Não, porque eu tenho orgulho. Para, que orgulho. Jacó, quando chegou diante do irmão dele, se prostrou 7 vezes. Número 7, número de ciclo. Para encerrar um ciclo. O ciclo de negativo para um ciclo positivo. Por quê? Ele tinha medo do irmão? Não. Ele sabia que Esaú tinha ego. Ah, então Esaú poderia beneficiá-lo? Poderia. Para isso eu preciso, entre aspas, me humilhar? Ou fingir que sou menor? Vou fingir que sou menor. Jacó, ele era íntegro. Ele sabia o que ele queria. Ele fazia dentro das virtudes da Torá, dentro do conhecimento da Torá, o que tinha que ser feito para evitar o conflito e conseguir aquilo que ele queria. Então, meus queridos, que nós possamos ter essa energia, não de 400, mas de 440, que é a energia do milagre, que é a energia que é a Tzedaká, os 10%, que traz, que livra da morte. Lembra que a Tzedaká livra da morte? Dizem os sábios, a Tzedaká livra da morte. Que a gente possa ter atos de bondade, que a gente possa estar preparado. Se prepare, tem uma má notícia, se prepare. E depois que você se preparou, você fez Tzedakah, fez a tua parte, aí você reza para Deus. Aí você reza para Deus. E quando você rezar, reze com humildade. E quando pedir, peça o que você quer. Jacó, quando rezou para Deus com humildade, ele falou: tá vindo isso, eu quero isso, exatamente isso. Quando viu o anjo contra ele, que ele teve que lutar, ele foi resiliente, com o nervo deslocado, com o ciático deslocado. Ele não
preparou até conseguir vencer. E quando ele venceu, ele não ficou assim, não, calma, venceu, agora me abençoa. Mas vai me abençoar? Alguém que veio te fazer mal, pode me abençoar? Pode, tem condição? Tem, então quero. E depois? Siga sua vida. Jacó, ele era um homem perfeito. E a perfeição de Jacó pode ser alcançada por cada um de nós, se a gente entender que a vida tem que ser levada diante do Eterno com muita simplicidade, para de problematizar as coisas, e com muita integridade de valores, conhecimento da Torá, e principalmente integrabilidade em relação a você mesmo. O que você quer? Está correndo atrás? Está se preparando? Está fazendo tzedakah? Está lutando espiritualmente? Quando aparecer uma negatividade, você vai lutar com ela ou não? Jacó não tinha como fugir do anjo que veio contra ele. De Esaú, ele fugiu. Fez o meio dele para cá. Agora o anjo chegou, não, tem que ir para guerra, vamos para guerra. Vai lutar a noite inteira? Vou lutar a noite toda. E depois, vou guardar rancor? Não. Você é abençoado. Então, meus queridos, que a gente possa ter um Shavua Tov, que a gente possa aprender realmente, através de Jacó, a sermos perfeitos, como Jacó foi, como cada um de nós pode ser. Shavua Tov.